Computer. Pronto. Olá, tudo bem? Passaram meia semana? Estamos Muito bem. Graças a Deus. Iniciando um capítulo novo. Algumas faltaram hoje, é uma pena, mas vamos dar início ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado ao Centro Espírita, na Associação de Beneficência Espírito Consolador. É a turma da tarde do Evangelho. Então eu vou pedir para a nossa companheira Ana Paula conduzir nossos pensamentos para uma prece de abertura, tá? Agradecemos pela oportunidade, Deus de amor e bondade, Jesus Cristo, nosso mestre e irmão, e toda a espiritualidade maior que nos acompanha e que nos fortalece nesse momento de conhecimento, de leitura e de aprendizado. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe o lar de todos os que estão aqui presentes e representados, de toda a humanidade que nesse momento passa por um momento tão difícil, por uma fase tão difícil, que nós possamos sempre juntos melhorar a vibração da nossa cidade, do nosso estado, do nosso planeta, e juntos possamos trilhar um caminho melhor na solução desse momento crítico. Agradecemos por todas as livrações, todos os livramentos que nós recebemos, aqueles que nós percebemos e aqueles que nem chegamos a perceber. Que haja paz, amor, cura, saúde e esperança no coração de todos. Que assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim será. Gratidão. Gratidão, muito bom. Esse olhar que nós devemos ter, o olhar de gratidão para com tudo. Tudo que a gente bate o olho, temos que agradecer o que nós estamos vendo e por que nós estamos vendo, né? Por causa da visão. Muito bom. Hoje, o capítulo 14, um dos capítulos mais belos do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe. Gente, a descendência de uma família tem muita importância para a formação do caráter do indivíduo. Tataravós, bisavós, vós, todo o pessoal que se juntou para nós estarmos aqui. Gente, nosso pai e nossa mãe, eles se encontraram, eles se amaram, houve um instante de muito amor e nós fomos concebidos. Olha que gratidão que nós devemos ter a nosso pai e a nossa mãe. Não importa o que aconteceu depois, só esse momento já é maravilhoso, é um milagre da vida. Honrai vosso pai e vossa mãe se consta no Decálogo, nos 10 mandamentos. Foi a primeira lição que Deus ensinou para os homens: honrai vosso pai e vossa mãe. Ele está dentro dos 10 mandamentos. E Kardec reservou um capítulo inteiro dentro do Evangelho segundo o Espiritismo sobre honrar vosso pai e vossa mãe. Então é de suma importância essa situação, esse conteúdo. Por que será, né? É porque nós estamos aqui.
O capítulo 4, honrar vosso pai e vossa mãe. Eu vou pedir para a Neiva ler o número 1 e o número 2 do capítulo 14. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10. São Lucas, capítulo 18. São Mateus, capítulo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Muito bem. Kardec vai enfocar a piedade filial. Piedade filial. O que é piedade? Vamos ver. O que é piedade? Quem quer? Fala, Lourdinha. A caridade que mais nos aproxima de Deus. Na aula anterior, a gente viu É a caridade que nos aproxima de Deus. Você tem outra colocação? Dalva? Zorites? É socorrer sempre com muito amor e carinho em todas as necessidades. Muito bem. É fazer um pouco a mais. É ir além. Se o nosso dever é ter aqui, a piedade mandaria a gente adianta mais, vamos mais. Então, a lei é caridade e amor ao próximo, né? Essa é a lei que Jesus nos deixou, caridade e amor ao próximo. Essa lei em relação a nossos pais é muito mais rigorosa, é muito mais exigente. Nós vamos responder o que é que nós fizemos com nossos pais. Como que nós usamos de caridade e amor para com eles. Se é além, é honrar. Honrar é além de caridade e amor, ultrapassa. Também é rigorosa aqueles que estão no lugar dos pais. São os pais adotivos, os meninos perderam os pais, então tem os pais adotivos que cuidam. Então, esses pais também deverão receber todo o respeito possível dessas crianças. É mais rigorosa ainda em relação aos pais sem recursos. Olha que interessante o que ele aborda. Para nós, parece um absurdo isso daí. A gente não está acostumado com essas coisas, porque somos todos carinho, amor, né? Ainda mais com o nosso papai e nossa mamãe. Agora, aqui aparece a verdadeira piedade filial quando os pais são pobres, quando os pais não têm recursos. Então, os filhos dominam a situação. É muito triste essa passagem. Ele vai falar, quando nós lermos, vai falar de situações tristes que pessoas deixam os pais pobres para não irem para a rua. Honrar é ter mais respeito. Se a gente tem respeito por alguém, em relação ao nosso pai e nossa mãe, tem mais respeito. É não discordar com o que eles falam. É mais atenção, mais submissão. Quem é que tem papai e mamãe vivo aqui? Ninguém. Não, eu só tenho o pai vivo, mãe não. Aproveita que o papai está aí do outro lado. É socorrer nas necessidades. O que a Solange está fazendo, ela está socorrendo a sogra, que é a mãe do marido. A semana passada ela socorreu o pai.
É socorrer nas necessidades, é dar repouso na velhice, é ser prestativo. O que eles precisam faz com carinho. É cercar de solicitudes, carinho, amor, aconchego. É um dever a mais e nos será cobrado de maneira mais rigorosa. Quando nós estávamos bebês, a gente não lembra, né? Mas a gente acredita que nossos pais nos cuidaram muito bem. Nos agasalharam, nos deram alimento, levaram nos médicos, nos trataram, tanto que estamos aqui belas e formosas pelos cuidados que tivemos na infância. Eles que nos deram isso. Agora, como serão cobrados aqueles filhos que colocam os pais idosos e sem recursos nos piores aposentos de uma casa e, como retribuição de não irem para a rua, são obrigados às tarefas diárias? Então, fazem os velhinhos trabalharem. Se não, vai para a rua. Tem gente que é assim. Ai do filho ingrato. E nós vamos agora ver o filho ingrato. Todo ingrato será punido pela ingratidão. Ação e reação. Isso não há dúvida. Se para um estranho nós vamos ser punidos, imagine para o pai e para a mãe, é sempre dobrado. Pais, agora tem um outro lado. Pais que não cumprem com o dever, né? Pais relapsos, pais negligentes. As leis divinas agem sempre. Jamais cabe ao filho a punição. Jamais o filho deve levantar a mão contra seu pai ou contra sua mãe, por pior que seja a situação, que ele se sinta injustiçado. Jesus ensina: ama teu próximo. É falta grave a desobediência. É crime em relação aos pais. Retribuir o mal com o bem, ser indulgente. Então, em relação aos pais, nós temos que ter muito cuidado. Então, ensinar aos netos, ensinar aos sobrinhos, ensinar aos pequenos a honrar o papai e a mamãe que eles têm. Isso é muito importante, desde pequeno, colocar na cabecinha deles. Vamos ver a piedade filial, número 3, Ana Paula. Começa a ler, depois vai passar para as Zorides. Piedade filial. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrar encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de um modo mais rigoroso, ainda tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. A frase que ela acabou de ler deve ser grifada, porque é de suma importância. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Como é importante isso. Zorides, continua. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade
proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais, velhos e fracos, serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite, quando estavam no berço? Contou suas vigílias, quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não é lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Carmen, deixa eu só falar posso falar só uma que me veio agora na lembrança. Quando chegamos, eu estava no catecismo, eu tinha 7 anos, e justamente a catequista estava falando sobre honrar pai e mãe. E nunca mais esqueci essa figura que ela nos apresentou com desenhos de uma família, pai, mãe, os pais, né, os avós, e o filho, o neto. E os pais ofereciam sopa num prato de madeira para os seus pais, no caso, os avós. E o filho notou aquilo, notava todos os dias, até que o pai, isso contado por ela, o pai um dia encontrou o filho lixando uma madeira, fazendo um pratinho de madeira, 2, aliás. E aí ele perguntou: filho, o que você está fazendo? Eu estou preparando os pratinhos para quando o senhor e a mamãe ficarem velhos como o vovô e a vovó. Assim vocês também não vão quebrar os pratos. Eu me lembro muito bem disso, dessa aula de catecismo. Muito, muito boa. É um exemplo que marca. Tem várias historinhas assim. Tem os índios, não sei, acho que é uma seita de índios, que quando o idoso fica muito idoso, quer dizer que vai morrer, eles levam para cima de uma montanha e deixam lá. Então o filho levou o pai, porque o pai estava já no final. E o filho lhe deu uma coberta. E o pai rasgou a coberta no meio e deu a metade para o filho. E o filho quis saber por quê. Essa metade é para quando chegar a sua hora de estar aqui em cima, que seu filho vai te trazer. Então, são historinhas que marcam, né? Para mostrar. Ô, Carmen, Deixa de ser ação. Tem também uma música sertaneja que chama Couro de Boi, eu acho que é esse o nome. Ah, tá. Que eu já ouvi algumas vezes, né? É o mesmo mote, a mesma história, né? O pai, o filho e a nora
não querem mais o avô em casa, de fato, na história é a nora, né? Sobra mais para a mulher essas malvadezas aí na música, né? E aí ele pede para o pai ir embora e dá um couro de boi para o pai levar, enrola e fala que é para ele se agasalhar. E aí, passado um tempo, o menino está lá cuidando também de um couro de boi, o pai pergunta para quê, e ele dá a mesma resposta, né, das histórias anteriores. Para quando o senhor tiver que ir embora, minha mulher falar que é para o senhor ir, o senhor vai. Né? Então, são bem emblemáticas mesmo essas histórias, né? Essa eu conhecia, mas essa do pratinho eu não conhecia, não. Muito bom. Nem eu, a do pratinho de madeira eu não conhecia, mas é dentro do mesmo formato, né? Lurdinha, continua a leitura. Daquele o que deve aos que o sustentam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, sendo bem para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, ter e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos ou é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Muito bom. Excelente, né? O número 4, ele vai falar do que está nos 10 mandamentos, no decálogo. Honrai vosso pai e vossa mãe, que vocês terão a terra que Deus vos dará, né? Foi falado isso para o pessoal. Por que não a vida celeste? Porque a verdadeira terra é o plano espiritual. Não é a terra aqui no planeta, é no plano espiritual. Por que não foi falado? Porque os hebreus, estando no deserto, a terra prometida era um exemplo concreto, era uma realidade, né? A vida, para falar na vida futura abstrata, eles não iam ter esse entendimento, esse conhecimento. Para eles era muito difícil o além. Então, era mais fácil eles lutarem por uma coisa concreta, irem atrás da terra prometida. Então, a vida futura ficava muito difícil para eles entenderem. Jesus, aí quando chegou Jesus ensina assim: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que receberão a recompensa das vossas boas obras.
terra prometida é a pátria espiritual. Então, isso, na época de Jesus, a humanidade já estava adiantada para poder entender esse processo da terra espiritual, do plano espiritual. Acho que não vai haver complicação, né? Maria Dalva, começa a ler o 4, por favor. Sim. 4. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nas palavras de Deus, que Deus vos dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura... Peraí, vou me ajeitar melhor aqui com os óculos. Desculpa. Retomando. Que Deus vos dará, suprimidas em forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como a criança, lhes dá uma perspectiva de que pode satisfazê-los. Estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso. E Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo. Quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Ah, bom. Mas, vou passar para Zezé. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Também, quando chama a observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Capítulo 2 e 3. Muito bem. E aí, pessoal? É interessante, né? Mais uma vez, nos chama ao exercício de não levarmos tudo que Jesus deixou de lição ao pé da letra com as palavras que eram ditas, né? Mas a gente extrapolar o sentido, né? Para o verdadeiro ou para o caminho que que Jesus queria nos mostrar, né? Que é uma outra vida além daquela presente, fala assim, como criança, né? A criança não tem raciocínio abstrato, né? Só na adolescência que isso se desenvolve. Tem gente que desenvolve nunca, né? Tem adulto que não tem raciocínio abstrato, né? E nos chama a isso, olha, temos que ir além daquilo que é o concreto, né? Daquilo que é o material. É sempre muito interessante esse chamamento que o Evangelho nos faz, nos apontando o que Jesus queria nos dizer de fato. E o que falta ainda pela frente para a gente aprender, hein? Muito, muito, muito. Né? Porque nós temos muito apego ao que é visível, ao que é material, é preciso ver para crer, né? Então, essa dificuldade de abstração que mesmo adultos nós temos, né? Criança, então, mais ainda. O próximo item dá muita discordância, principalmente entre os espíritas, que eu acho estranho, mas há muita discórdia entre esse item que nós vamos ver agora. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma discrepância na boca de Jesus, o que ele fala, né?
Então, mais uma vez, eu caio com a Neiva. Neiva, você vai ler o número 5 para nós. E tendo chegado a casa, nela se reunia uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21, 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Isso está registrado por 2 evangelistas, por Marcos e por Mateus. Então, essas palavras na boca de Jesus parece que não tem sentido, uma vez que ele fala: ama teu inimigo, amor ao próximo sempre. E quem é minha mãe e quem é meus irmãos? A próximo item, parentesco corporal, parentesco espiritual, é que vai explicar este item aqui: quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Eu colocaria, Kardec, não estou discordando não, mas eu primeiro entenderia o que era o parentesco corporal e espiritual, para entrar quem é minha mãe, quem é meus irmãos. Porque Jesus nunca perdeu uma oportunidade, apareceu a oportunidade, não de repente ele pega para ensinar o plano espiritual. Tudo que Jesus ensina é para o plano espiritual. Então surgiu um momento de um ensinamento. Ele entrou numa casa que ele foi convidado para comer e o pessoal estava querendo ficar com ele. Então quem está com ele se sente bem ao lado dele. Então foi encheu tanto a casa que teve gente que ficava do lado de fora querendo ver Jesus. Aí chegam a mãe e os irmãos. Foram falar para Jesus que a mãe e os irmãos estavam lá. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele vira e fala: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Então o que ele quis dizer? Que o principal, apesar de nós termos acabado de honrar nosso pai e vossa mãe, né, na parte física, o principal é a afinidade que se tem com as pessoas. Então, nós temos parentescos espirituais e parentescos físicos, corporais. Então, os corporais nos mantêm em ordem, em vigília, em deveres, que é pai, a mãe, o filho, o avô, a avó. Agora, os espirituais são aquelas afinidades que não acabam nunca. São aquelas afinidades que a gente... Já aconteceu com vocês de encontrarem alguém que vocês nunca viram na vida, mas só de trocar meia dúzia de palavras, a gente se sente tão bem. Puxa, que pessoa bacana, que gente boa, por que a gente não conheceu antes? Afinidade espiritual, para fazer parte do parentesco espiritual. Então, Jesus quis dizer que aquelas pessoas que estavam lá com ele faziam parte de uma afinidade que tinham com ele. Não vou dizer que seja a afinidade de Jesus, porque para ter afinidade de Jesus tem que ser um espírito puro, e eles não eram, mas eles já tinham algo a mais que a mãe e os irmãos de Jesus não mostravam.
Os irmãos de Jesus eram vistos com olhos meio assim de lado, porque eles nunca se manifestaram a favor de Jesus. Agora, tem um trecho aqui do Evangelho que Kardec colocou sobre Maria. Eu não sei se a gente deve concordar ou não, porque quem somos nós para discordar de Kardec? Mas ele é muito forte, que ele diz que Maria não tinha o alcance da missão de Jesus na Terra. Por isso, nunca se viu Maria ajudando Jesus na explanação ou no caminhar dele. Não sei. Aí fica a cargo de vocês. Jesus renega seus parentes e sua mãe, máxima mal expressada. Então, quando existe essas colocações no Evangelho ou em qualquer outro livro, às vezes é uma máxima, é uma sentença mal expressada. Vejam bem que houve muitas traduções também. Mal compreendida, não pode ser de Jesus. Com essas palavras, Jesus ensina o verdadeiro amor fraternal, amor universal. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, aqueles que estavam ao redor dele. A indiferença de Jesus diante dos parentes. Quanto a seus irmãos, não havia simpatia e não havia crédito. Não entenderam a missão de Jesus, né? Agora, não foram tocados no sentimento pelos ensinamentos. Nenhum deles quis saber o que Jesus veio fazer no planeta. Eram estranhos. Quanto à sua mãe, tinha ternura materna. Não alcançou a profundidade da missão de Jesus. Não deu testemunho. Sobre a piedade filial, sobre tudo isso que nós vemos, coloquem uma anotação aí, Livro dos Espíritos, da 203 em diante, vocês vão encontrar mais explicações sobre o fato. 203, 204, 206, até 206 ou 207, não sei. Vale a pena. Então, vamos continuar no quem é minha mãe, quem são meus irmãos, na leitura do Evangelho. Ana Paula, cadê você? Oi. Lê o 6. Ok. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Muito bom. Jorides, começo 7, até mãe. Onde desliga, Viviane? Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e de alguma sorte renegar sua mãe. Tá bom, Jorides, passa um outro parágrafo para a Lourdinha. Seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Esse pouco avançado não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto,
das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente, capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele. Tá bom, Lourdinha, obrigada. Continua, Maria Dalva. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como o fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Bom, Maria, Jesus não... deixa a Zezé terminar. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que ele oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existia entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Maria Dalva, você viu o que você leu? Se eu ouvi? Não é estranho? Pois é, você sabe que enquanto você estava explicando, eu fiquei até pensando, sabe, algumas coisas assim, de que isso eventualmente a gente percebe que pode ocorrer entre os irmãos, se é que isso que está aqui é verdadeiro, que você falou tanta questão das traduções e tudo, né? Porque há irmãos que preferem se afastar daquele que tem comportamento que é diferente da maioria, né? Porque se sentem, às vezes, até envergonhados. Né? Talvez fosse o caso, porque tem um lugar que fala aqui, não sei se foi do que eu li ou do anterior, mas que os irmãos sentiam-se até atrapalhados, não com essas palavras, mas até com certo constrangimento do que ele fazia. Né? E com relação à mãe, tem uma partezinha que fala aqui, vê, que a mãe não lhe prestou testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era, nela, o sentimento dominante. Assim, depois continua, a respeito de Jesus supor-lhe ter renegado, sua mãe seria desconhecer, aliás, a respeito de Jesus de supor ter renegado sua mãe, seria desconhecer do caráter. Tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Quer dizer, mais uma vez, né, foi mais uma alegoria de palavra, né, naquilo que você disse logo no início, né, que seria quando Jesus teria querido dizer: todos os que estão próximos de mim são meus irmãos e minha mãe. Ele não usou ali a presença dos parentes para poder dizer que todos eram importantes, igualmente importantes. Né? Mas, de fato, aqui, da forma como se é tratado, né, Carmen? Os irmãos e a mãe não ficam bem na foto, né? Assim, né? É aquilo que você fala, que há muita divergência no meio espírita a propósito disso, né? Sim. Carmen, me fala uma coisa, tem estudo sobre os irmãos de Jesus, que eu já não vejo nunca? Para falar quem eram. Eu desconheço. Sim. Quem era o pai dele, se era São José, se Maria casou-se outra vez, né? Isso a gente tem tão pouca informação, né? Só por curiosidade, porque o importante é o que Jesus deixou.
Exatamente. Jesus Você deixou. sabe que às vezes eu fico pensando também, uma vez eu fui até numa banca, numa tese, e comecei a fazer o raciocínio inverso, né, do que estava lá na tese, como um exercício mesmo, né? E até surpreendi um pouco as pessoas com aquilo. Mas, assim, eu fiquei pensando, e Jesus, ele buscava os irmãos e a mãe? Nossa, Ou ele tinha sempre que ser buscado? Né? Então, esse exercício, né, o contra-exemplo, fazer esse exercício, também muitas vezes me chama atenção, sabe? e vocês vejam bem, o Evangelho, Marcos, Mateus, João, Marcos, Mateus, Lucas, nós já sabemos, já estudamos o Evangelho inteiro, e poucas vezes aparece Maria ou aparecem os irmãos. Às vezes, esses evangelistas tocam no nome deles. No livro Aveluz, que nós estudamos também, que vai mostrar o encontro dos apóstolos com Jesus, no casarão dos pescadores, onde Jesus dilui as dúvidas dos apóstolos, que são as nossas dúvidas. Em momento algum, apóstolo nenhum se reportou a Maria e aos irmãos de Jesus. Não houve comentário, nunca houve comentário nenhum sobre essa parte da família de Jesus. E naquele livro da vida eterna, não é palavra da vida eterna, não. Não, a outra. Obreiros? Não. Aí é aquele livro que eu gosto, que todas leiam, que vai passando de uma para uma, vai mostrar o que o povo fazia para ir atrás de Jesus. Então, sabia que Jesus ia falar numa cidadezinha. O povo todo corria lá. Ia atrás. E contava os episódios que acontecia com esse povo, como o paralítico era levado, como o endemoniado era levado. A eterna mensagem do monte. A eterna mensagem do monte. É esse aí. Eu estou falando com o do... Mas é a eterna mensagem do monte. A eterna mensagem do monte. Tenho certeza. Assim. Então, também, em momento algum, em história nenhuma, conto nenhum, apareceu Maria e os irmãos. Então, a gente tem pouco material para... Agora, não sei se tem em outras situações, né? Ô Carmen, e de fato é instigante isso, né? Pelo status que Maria, mãe de Jesus, ganhou ou tem no cristianismo, né? Todos pedidos, a gente faz orações pedindo que ela interceda junto a Jesus. Ela, como mãe, interceda junto ao filho. Né? Maria de Nazaré, do Miramês, que é um de tudo, né? Espetáculo maravilhoso. Eu posso falar alguma coisa? Acho que Maria, mãe de Jesus, só entendeu a missão do seu filho após a crucificação e a ressurreição de Jesus. Aí ela assumiu não só como mãe, carinho materno, mas entendendo a missão dele. Tanto é como a Maria Dalva disse há pouco, e você também, no cristianismo, Maria, mãe de Jesus, sempre nós oramos por ela, por todas as Marias, não só Maria, mãe de Jesus, né? Não sei, eu vejo assim, sinto assim. Sim. Zorites, eu tinha no começo aqui pensado uma coisa assim também, né? Por conta daquela coisa lá, a solicitude maternal era nela o sentimento dominante. E o que vem depois, né? Quer dizer, enquanto Jesus era vivo, depois tem aquela imagem de Jesus que foi tirado da cruz no colo dela, né? Aquela pietá, e depois a ressurreição, né? Aí é interessante mesmo essa observação das Zorites, de que
Talvez ali tenha sido o momento, né, dela ter melhor entendido, isso a gente está inventando, né, aqui assim, mas entendido qual teria sido, qual foi a missão de Jesus, né, na Terra. Refletindo, né? A gente está refletindo. Exatamente. Essa É interessante. Daqui uns anos a gente clareia. Fala, Lourdinha. Não, a Maria, que coordena, né, todas as atividades no Vale dos Suicidas, né? Então, ela que tem essa missão, Espírito elevado, que tem condições, isso a gente compreende e entende, né? Nós espíritas, mas os católicos, vamos dizer, outros cristãos que não entendem isso, né, louvam muito Maria também, que certamente tem um papel, né, importante no cristianismo, né, para todos nós. Vamos ver aqui a mensagem da folhinha, familiares. Vamos. Começa, Neiva. Familiares. Temos nos familiares os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, mas também as algemas de constrangimento e aversão para serem desfeitos à custa de trabalho e sacrifício. Tá bom. Vamos respirar. Vamos deixar essas palavras entrar dentro de nós. Para serem desfeitas à custa de trabalho e sacrifício. Não é por acaso que temos as algemas de constrangimento e aversão. É a lei de ação e reação nos chamando a lutar com aqueles familiares difíceis. Ana Paula, continua. Carmen, eu ia chamar a atenção para duas palavrinhas aqui. Os laços, parece uma coisa bonita, né? E as algemas, né? São duas que ficam aparentemente em oposição na frase. Né? Então, muito bem colocado. Ana Paula. Ok. O cristão sabe que a sua família não se restringe aos laços consanguíneos, mas se estende por toda a humanidade. Por isso, busca levar a todos os mesmos esforços de cooperação que oferece àqueles que convivem sob o seu teto. Bom, respiremos fundo, vamos entender isso daí. Esses laços se estendem por toda a humanidade. Quantas mães nós tivemos? Quantos pais nós tivemos? Quantos irmãos nós tivemos? Quantos filhos nós tivemos? E eles estão reencarnados por aí. E muitas vezes aquele que a gente rechaça, aquele que a gente vira das costas, foi um filho, ou foi uma mãe. Por isso que amar a todos é a lei, né? Zolitz, continua. O cristão sabe... O Evangelho. O Evangelho nos recomenda amar ao próximo como a nós mesmos, o que nos induz à conclusão de que o próximo mais próximo, a quem devemos amar, se encontra naturalmente nos nossos lares, na condição de pais, filhos, irmãos e demais familiares. Tá bom, obrigada. Lourdinha. Aprendemos, portanto, a conviver cristamente com nossos familiares, jamais poderemos exemplificar o amor cristão à humanidade. Olha que período importante. Não adianta nada a gente fazer voluntariado no albergue, voluntariado nos estudantes,
voluntariado sei lá onde, se a gente não tem paciência em casa com o marido, ou com a doméstica, ou com a sogra, ou com o vovô. Então, primeiro é em casa. A gente conseguiu essa conquista, então nós estamos em condições de amar o próximo fora de casa. Pensem bem nisso. E vamos nos esforçar mais. Dalva, termina. Opa, espera lá. Quando puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure modelo de ingratidão. Vai fazendo, vai fazendo, que uma hora... Não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos. É interessante o jeito que começa, né, Carmen? Quando puderes, né? Quer dizer, eu acho que é mais assim, quando você se defrontar com essa situação, né? Porque parece que não é alternativa. Se você puder, você faz, se não puder, você não faz. Né? Mas é assim, quando você tiver essa oportunidade, quando isso aparecer na sua frente, não abandone o filho. Aqui, de fato, está falando em hipótese nenhuma, né? Mesmo quando isso se afigure em gratidão. Continua, vai em frente. O meu acabou. Tinha mais? Não. Peraí. É mais alguma colocação de vocês? Você fala de colocação, não é de leitura. Tá. Terminar a gravação. Pode terminar a gravação. Então, podemos finalizar agradecendo a vocês a presença amiga. A gente não faz isto. Que vocês possam ter uma ótima semana. E com certeza, semana que vem estaremos juntas, graças ao bom Deus.